O beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 3 da série especial COP30. E esse episódio chama-se ONGs na COP30, a voz da sociedade civil pelo clima. E para conversar sobre esse tema, a gente recebe aqui o Guilherme Carvalho, que é o diretor executivo da ABONG, a Associação Brasileira de ONGs. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Renato? Como é que vocês estão? Estou bem, obrigado pelo convite. Espero que possamos fazer um bom diálogo aqui neste podcast. Com certeza, Guilherme. É um prazer recebê-lo. É um prazer receber. E olá a todos que estão nos assistindo, nos escutando, qualquer canto aí do Brasil. E vamos fazer uma conversa muito agradável, Guilherme. Tenho certeza que isso vai poder trazer muita informação para a gente. O Guilherme está falando diretamente de Belém, né? Então vai ter muita coisa aí para falar sobre a COP. Com certeza. E hoje, né, como a gente falou, né, a gente vai falar sobre um ator fundamental nessa luta por justiça climática, que são as organizações não governamentais, as ONGs. Enquanto governos e empresas eles negociam os acordos globais, são as ONGs que trazem a voz das comunidades para o centro do debate, especialmente aquelas mais impactadas pelas mudanças climáticas, como os povos indígenas, as populações ribeirinhas, as comunidades periféricas. E não é exagero dizer que, sem a pressão da sociedade civil, acordos como o de Paris não existiriam. E no Brasil, a ABONG, a Associação Brasileira de ONGs, representa mais de 30 anos dessa luta, articulando centenas de organizações que trabalham pela radicalização da democracia e por um modelo de desenvolvimento verdadeiramente sustentável. E agora, com a COP30 chegando a Belém, em novembro de 2025, a ABONG está organizando a Casa das ONGs, que é um espaço para garantir que as demandas da sociedade civil ecoem dentro e fora das salas de negociação. Então, já trazendo o Guilherme para a nossa conversa, Guilherme, como é que é o trabalho, a atuação da ABONG? Conta um pouco da história de vocês antes da gente começar a falar sobre a COP mesmo. Bem, a ABONG, como você bem disse, ela já tem mais de 30 anos, né? Ela foi criada em 1991. E, desde então, a ABONG, nós temos focos onde a gente centra a nossa atuação. Uma questão importante para a ABONG é a questão da participação social. Então, nesse sentido, a ABONG desenvolve uma série de iniciativas visando o alargamento da participação direta da sociedade civil, desde as organizações de base e suas organizações de representação mais amplas, no sentido não só do debate da política pública, mas também incidência política no sentido de defender algumas propostas, demandas vinculadas à participação, a ampliação da democracia e o fortalecimento das instituições democráticas. A ABONG tem uma atuação muito forte também relacionada ao combate às desigualdades sociais e também ao combate a toda forma de preconceito e discriminação. E, por outro lado, a ABONG tem um compromisso da representação desse segmento muito diverso, né? O conjunto das ONGs ele é muito diverso, com temáticas muito diversas e também com atores sociais que nem sempre defendem os mesmos pontos de vista. Mas a ABONG, então, ela trabalha também nesse sentido da pluralidade, porque a ABONG quer que a sua própria representação ela traga essa pluralidade de ideias no sentido de que a gente possa construir uma incidência verdadeiramente democrática e plural.
Não, é que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala muito disso, né? De que precisa ter todos os tipos de pessoas, de partes da sociedade sendo escutados. Então, é, é bem linkado, né, com o que é sustentabilidade quando a gente fala quando você fala, né, que vocês atuam com ONGs que podem ter pensamentos diversos, mas buscam, no final de tudo, a solução, o foco é o mesmo, né? O foco é uma melhoria da sociedade como um todo, né? Independentemente de cada um atuando em um ponto específico, né? E essa diversidade é que traz melhores soluções também, né? Esse diálogo. O diálogo é importante, porque as ONGs, de fato, nós não temos o papel de representar movimentos sociais. Nós não falamos em nome de movimentos sociais, né? As ONGs falam em nome próprio. No entanto, o diálogo estabelecido com diversos atores da sociedade civil nos dá legitimidade para entrar nesse debate, fazer a incidência política, apresentar proposições, questionar e também mobilizar a sociedade contra aquilo que nós consideramos que vá em confronto aos interesses mais gerais da população. Então, nós temos a legitimidade para estar nesse debate. Agora, nós não somos representativas das organizações de base ou dos movimentos sociais. Dialogamos com eles, estabelecemos parcerias com eles e juntos buscamos construir programas conjuntos de incidência, seja em parcelas do Estado, do Judiciário, do Legislativo, ou seja também em relação às agências de cooperação internacional e mesmo de governos. É bem interessante, Guilherme. Eu até ia perguntar como que vocês fazem essa articulação, né, dessas diferentes vozes da sociedade brasileira, com diferentes ONGs, enfim, você meio que já respondeu isso agora, né? Então, já tem uma pergunta que já está respondida, mas eu queria que você nos trouxesse um pouco, né, qual que é o peso dessa representação, pensando na Associação Brasileira de ONGs, né, na ABONG, em um momento crucial que a gente está vivendo aqui no Brasil, que é justamente a COP30, que vai ser aí em Belém, daqui a um mês, basicamente, 2 meses, né, final de novembro ali, quase 1 mês e meio, vamos colocar assim. Como que vocês estão se preparando, junto de todas essas vozes que vocês estão aí fazendo essa ponderação para levar um discurso unificado sobre mudanças climáticas e diversas outras pautas que vocês pretendem trazer para o debate? Olha, em meio a essa diversidade, eu creio que há alguns pontos em comuns e é em cima deles que nós estamos trabalhando. Alguns deles. Há uma crítica muito forte desse processo que não permite realmente às sociedades civis participarem, né? O espaço da COP em si, o oficial, é muito restrito, muito impermeável à incidência política. Então, há poucas possibilidades de ir participar no sentido muito restrito, porque você pode observar, mas não pode ter nenhuma ingerência nos debates. E mesmo no processo de negociação, como aconteceu agora recentemente na Alemanha, então também essa impermeabilidade está lá, quer dizer, há muita dificuldade dessa participação. Então, esse é um ponto comum, ou seja, no sentido de que nós nos mobilizamos para tentar largar, para que as sociedades civis possam ser, de alguma forma, ouvidas. Então, há um esforço nesse sentido, desse alargamento. Um outro ponto em comum diante dessa avaliação, o conjunto das sociedades civis resolveram elas próprias estabelecer iniciativas no sentido de se fazer ouvir. Então, aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, a Cúpula dos Povos, mas aqui
Na região, nós temos a COP das Baixadas, nós temos a COP do Povo, nós temos a rede eclesial panamazônica, nós temos movimentos interreligiosos que estão desenvolvendo mobilizações e debates envolvendo diversas denominações religiosas, debatendo essa questão ambiental, o impacto desse problema das mudanças climáticas. Então, há uma mobilização muito forte envolvendo não só organizações da Amazônia e da Panamazônia, mas também organizações de vários outros países. Um exemplo disso, dessa tentativa de se fazer ouvir, a gente pode falar da Cúpula dos Povos. No dia 16, nós vamos fazer uma grande marcha aqui em Belém, mas essa marcha ela vai ser replicada em vários países, onde as organizações locais que não puderam vir ou que tiveram seus representantes, mas não puderam vir, boa parte, vão desenvolver ações em diferentes países do mundo inteiro em apoio às incidências que estarão sendo feitas aqui. Então, logicamente, que isso envolve um diálogo permanente, nem sempre fácil, porque são diversos pontos de vista, são diversas concepções de quais são as alternativas eficazes para combater as mudanças climáticas. Então, a negociação ela sempre é permanente. Muitas vezes você tem conflitos, como em qualquer processo desse tipo, mas foram estabelecidos alguns eixos que reúnem um conjunto grande de organizações. Isso dentro da Cúpula dos Povos. Mas as outras articulações que estão se mobilizando também, elas estão com programas muito bons, debatendo a questão da transição energética, debatendo a questão do petróleo, ainda mais agora com essa possibilidade de exploração do petróleo na margem equatorial, discutindo a questão da pobreza. Há um temor, e isso é um ponto em comum entre diversas organizações nesse debate, há um temor que regiões como a Amazônia, nós nos tornemos, por exemplo, zonas de sacrifício de transição energética dos países mais ricos. Então, há uma preocupação com isso. Então, como fazer que essa transição energética, e o debate da transição energética, ela não resulte em novas formas de exploração e fazer com que essas áreas, como a Amazônia e outras, os povos andinos e outros povos africanos e tudo mais, não sejamos essa zona de sacrifício desse processo. Então, o que a gente está tentando fazer é mobilização social, debate de eixos unificadores, negociações com cada governo e negociações em conjunto com governos. Então, estão ocorrendo vários processos desse tipo. Aqui mesmo, nós temos dialogado com Itamaraty sobre muito dessas pautas, das agendas do governo brasileiro durante a Copa. Assim mesmo tem sido feito na Colômbia, assim tem sido feito na Europa e em vários outros países. Então, há um conjunto grande de iniciativas que buscam uma questão central: fazer com que as sociedades civis sejam ouvidas nas negociações e nas definições, como, por exemplo, que é um tema muito delicado, quem vai financiar todo esse processo de enfrentamento à mudança climática? Então, é uma discussão que nós estamos envolvidos. Com certeza, é uma discussão muito importante, né? E principalmente porque é algo que há muito tempo ela não tem a evolução necessária, né? Quando a gente fala em financiamento climático, né? E agora nessa COP, eu acho que é um dos pontos que a gente vai ter que ver que o principal poluidor do planeta não está querendo participar, né? Agora, em relação à casa das ONGs, né, que vai ter em Belém, como é que vai ser? Quais são as atividades, os debates que vocês estão planejando para garantir essa participação efetiva da sociedade civil? Bem, assim, quando você pega as mobilizações e articulações, são dezenas de atividades que vão acontecer no período durante a COP e logo após a COP. São muitas atividades que vão acontecer em Belém. E, no caso da BONG, nós pensamos como nós podemos contribuir para que esse diálogo flua,
para contribuir para que haja convergências nesses diálogos, fazer com que organizações possam ter os seus trabalhos e também mostrar e evidenciar as suas críticas e propostas de soluções. Então, nós pensamos nessa ideia da Casa das ONGs. A Casa das ONGs é um espaço, é uma casa, efetivamente, ampla, em que ela permite a realização de diversas atividades ao mesmo tempo. Então, oficinas, mostras, plenárias, um espaço para quem trabalha com comunicação, para poder fazer divulgação, para poder fazer esse trabalho de relações públicas, um espaço que ele vai ser cedido às organizações da sociedade civil para que elas possam realizar suas atividades. Aí a questão que se colocava é como é que a gente vai escolher quem vai poder utilizar esse espaço. E a ideia foi a abertura de um edital público com determinados critérios, estabelecendo determinados critérios, e dizendo, olha, tem a casa, ela vai funcionar durante um período da COP, porque durante a realização da Cúpula dos Povos a casa não vai funcionar, mas então ela vai funcionar durante o período da COP, e nós queremos que a programação ela seja a programação a partir das demandas, a partir das propostas que surjam. E aí foi aberto esse edital durante um tempo, terminou no dia 25 de setembro, e nós recebemos cerca de 253 propostas de atividades na casa. O que nós estamos fazendo agora é, logicamente, tabular todas essas informações, e aí nós temos agora uma comissão da BONG que vai analisar cada uma das propostas, e aquelas propostas aprovadas que atendam os critérios do edital, essas propostas farão parte da agenda da casa. Então, nos próximos dias, nós já vamos ter já a análise e a divulgação dos resultados, e essas organizações que tiveram suas propostas aprovadas, elas vão compor a programação da casa. E aí nós vamos oferecer o espaço físico todo da casa. A única coisa que a gente não vai pagar, por exemplo, vamos fazer uma atividade, queremos que vocês apoiem o pagamento do transporte de alguém para fazer uma fala. Não, isso não. Então, é o espaço físico, a questão da tradução, tudo o que tiver na casa vai estar disponível para a realização disso. Então, já tem nessa programação, nós temos desde atividades artístico-culturais, nós temos debates, oficinas, mostras, mas uma variada. E era isso que a gente queria, que a diversidade da representação da sociedade civil pudesse compor a programação da casa, e acho que isso nós conseguimos. Eu acho interessante, Guilherme, porque, né, pelo que você trouxe, com certeza a diversidade dos povos vai estar muito maior de debate dentro da Casa das ONGs do que no ambiente em si da COP, né, que, igual você falou, não dá muita abertura para que ONGs, né, e as pessoas, né, possam ir lá levar, de fato, suas necessidades, os seus argumentos, né? Eu queria entender justamente isso, como que, se vocês vão ter alguma participação direta como a BONG, vocês vão tentar, ou vão ter alguma participação direta na COP, além da programação da Casa das ONGs, né, que vai estar tendo todo esse evento paralelo à COP, e aí eu só queria fazer uma pequena observação, né, que você comentou que durante a Cúpula dos Povos vocês não estarão funcionando, né? Vai ser antes e depois, correto? Que a Cúpula dos Povos Isso. é de 12 a 16 de novembro, né? E a COP é do dia 10 ao dia 21 de novembro. Então, só para trazer aqui as datas até para o pessoal que está nos escutando, né? Entender melhor como que vai estar funcionando essa programação aí dentro da Casa das ONGs. Bem, a BONG, enquanto uma entidade, nós não vamos ter uma representação oficial nas negociações, né? Naquele espaço destinado às negociações, o espaço oficial. O que acontece é que algumas organizações filiadas à BONG estarão presentes. Então, algumas organizações têm espaço, têm os seus credenciais, foram aprovados, indicados pelo Itamaraty, e essas entidades, muitas delas
integrantes da BONG estarão lá, defendendo suas agendas, né? Que são agendas, também agendas da BONG. Então, nós temos entidades socioambientalistas que estarão lá, entidades mais vinculadas a esse debate racial também estarão lá, tem entidades que atuam e trabalham em apoio a povos indígenas, então também estarão lá. Então, ou seja, tem um conjunto de organizações que compõem a BONG que estarão lá nesse espaço oficial como observadores, conquistaram seus credenciais, tiveram aprovados seus credenciais, e eles e elas vão ser esse ponto de interligação, de conexão entre o que está acontecendo lá dentro com as outras zonas e mesmo com outros espaços, como a Cúpula dos Povos. Então, nós vamos montando todo um arranjo com relação à comunicação, com relação a plenárias, para que tudo que for sendo debatido dentro da COP, ela também seja objeto da apreciação das organizações nos seus eventos, nas suas atividades. Então, nós vamos estar conectados de alguma forma, mesmo que indiretamente, com o debate oficial dentro do espaço da COP. E quando a gente fala em obstáculos, né, para a participação da sociedade civil nas COPs, quais que são eles e como é que um evento na Amazônia pode amplificar pautas que historicamente são negligenciadas? Olha, as duas últimas COPs, em particular, foram em países muito fechados, né? Então, onde essa possibilidade da mobilização social era muito restrita e, de fato, não aconteceu com todo o potencial que tinha. Então, essa é a primeira diferença. A COP na Amazônia, a COP em Belém, e esse espaço hoje que nós temos no país de poder manifestar, e nós temos essa possibilidade, então isso nos permite realizar ações de mobilização e de debate com a sociedade em muito melhores condições do que aconteceu nas duas últimas COPs em particular. Isso já é um diferencial enorme, né? Então, várias caravanas estão vindo, mesmo aqui do estado, ônibus, barcos, o pessoal está vindo desde Mato Grosso, descendo toda a Transamazônica, e agora vai pegar um barco em Santarém, um barco com 300 lugares, e descendo o rio Tapajós, e depois pegando os outros rios até Belém. Então, você tem essa mobilização, sabe, que está acontecendo, as caravanas. Aqui mesmo no Pará, nós estamos realizando pré-cúpulas dos povos, então, reuniões, encontros em algumas mesorregiões do Estado, levando esse debate, fazendo esse diálogo, porque também muitas pessoas não vão poder vir, muitas organizações não podem se fazer representadas, mas isso não significa que elas não possam participar do debate, que elas não possam emitir suas opiniões. Então, também estão correndo. Várias organizações estão realizando ações, atividades nos territórios, elaborando suas cartas, as suas cartas políticas, as suas resoluções, para trazerem para os debates que vão acontecer aqui na cidade. Então, isso é um diferencial enorme do que foram as duas últimas COPs. Então, essa é uma questão. Agora, o modelo de negociação ainda é muito fechado, né? Esse modelo dos ministros, dos representantes, as reuniões que acontecem na Alemanha, por exemplo, pré-COP, elas acabam fechando boa parte dos acordos, então só aquelas questões mesmo que são muito conflituosas é que vem para o espaço oficial para ainda se tentar negociação, né? Como essa questão do financiamento, né? O financiamento para o enfrentamento às mudanças climáticas. Então, assuntos como esses, logicamente, que são mais complexos, isso acaba vindo para o espaço oficial da COP para tentar se chegar a um acordo. E houve tentativas por parte de alguns governos de ampliar esse debate. Aqui mesmo no Brasil, com o presidente, né, representante brasileiro, o presidente da COP30, então foi uma pessoa aberta ao diálogo em determinadas situações, sobre determinados temas. Outros temas isso não é possível avançar, mas em vários outros locais também. Por exemplo, ocorreram
encontros nacionais. Houve encontro nacional na Colômbia, houve encontro nacional em vários outros países. Aqui na Amazônia ocorreram encontros pan-amazônicos relacionados a isso, ou seja, a sociedade civil ela não se prendeu a esses espaços oficiais, entendeu os limites deles, entendeu a complexidade do tema e decidiu, olha, vamos fazer a nossa parte. Então, a questão que está colocada é a seguinte: mesmo que a incidência no sentido de mudar o rumo de determinados debates ou de decisões, eles sejam bastante limitados, isso não vai nos fazer limitar a nossa própria capacidade, a nossa própria vontade. Então, essas mobilizações e esse conjunto de iniciativas que vão ser realizadas em Belém é um pouco essa resposta, porque o importante, eu creio, é de que a gente saia da COP tendo avançado com um programa mais unificado em torno de temas chaves, como esse da transição energética, como esse, que propostas a gente tem em relação ao financiamento para o enfrentamento das mudanças climáticas. Outras questões são importantes, que estão vinculadas a esse debate, mas acabam sendo negligenciadas, porque se fala, porque os povos originários, os povos indígenas, eles preservam os territórios. Tá, tudo bem, então é verdade. Mas, então, por que não se avança a demarcação de terras indígenas? Já que eles são importantes, com atores sociais importantes nesse processo de enfrentamento às mudanças climáticas, os quilombolas e vários outros. Então, são questões vinculadas a esse debate maior das mudanças climáticas, mas acabam sendo negligenciadas. Então, isso deve fazer parte da nossa agenda. Então, a ideia é que a COP30 seja um passo importante para a construção de um programa socioambiental, de direitos humanos, de enfrentamento às desigualdades e de fortalecimento à democracia, que esse programa possa orientar as nossas mobilizações nacionais e internacionais daqui para frente, para a próxima COP, para os próximos eventos, para os debates dentro da ONU, para os debates nos territórios, para as pesquisas nas universidades. Então, é isso. O que mesmo que a gente não avance como gostaríamos de avançar nas resoluções que serão tomadas, mas sair com um programa debatido, dialogado e consensuado o máximo possível é uma questão central para nós. Isso que é interessante, Guilherme, eu ouvi você trazer um pouco sobre essas dificuldades. Uma coisa que a gente está gravando esse especial da COP, né, trazendo temas diretamente relacionados com esse evento tão importante que está acontecendo aqui no nosso país. E aí eu queria fazer uma pergunta diretamente para você, porque assim, a COP, COP30, estar acontecendo no Brasil acaba sendo um marco, né? A gente conversou disso no nosso episódio anterior, que é a celebração, né, da Rio 92, que foi que originou, de fato, né, as discussões e a existência da COP, né? Então, ela está voltando ao Brasil depois de 30, né, começou em 95, né, mas depois aí, em 92, que o Brasil que começou esse pontapé de falar, temos que ter reuniões anuais para debater as questões climáticas. E eu queria entender como que está, né, porque é uma coisa muito importante para o Brasil, traz uma visibilidade enorme para a Amazônia, que é um tema central que o mundo tem que olhar e, igual você falou, entender a diversidade, o potencial que todo esse bioma e o Brasil tem de capacidade de sustentabilidade, né, de ser um país que puxa, de fato, essas discussões, mas também a gente escuta muito na mídia várias coisas sobre como que está a cidade, algumas questões contraditórias, inclusive aí dos valores, enfim, né? Queria ouvir um pouquinho de você que está aí diretamente, né, na cidade, como que está de fato a preparação para a COP, o que você tem sentido para contextualizar, né? Porque a gente fica muito preso à grande mídia. O legado, né, também, né, que vai ter para a cidade. O legado que vai ter para a cidade, com certeza. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você. O fato de colocar Belém
assim agora em evidência, e a Amazônia em particular, é muito importante, porque normalmente os segmentos amazônicos, historicamente, nós somos colocados à parte. Mesmo dentro do Brasil, a Amazônia é o distante, o que não tem população, uma população rarefeita, e que precisa, é para onde se deve levar o progresso e o desenvolvimento. Não somos vistos dessa forma. Então, quando a COP é realizada aqui, isso nos dá a possibilidade de mostrar outras coisas que comumente não são vistas, como os potenciais existentes aqui, sejam do ponto de vista econômico, sejam culturais, sejam organizativos, sejam de proposições, porque aqui há sim uma capacidade de elaboração enorme, tanto por parte das lideranças, das representações dos povos aqui existentes, como também da academia, das instituições de ensino e pesquisa. Você tem muito conhecimento produzido, muito conhecimento elaborado e de alta qualidade. No entanto, muitas vezes, e aqui não cabe entrar nesses detalhes, são negligenciados, são secundarizados e tudo mais. Então, nós entendemos a importância desse processo para nós mesmos. Por exemplo, você pega agora uma coisa bem simples, a gastronomia. Nossa gastronomia está agora conhecida, é sucesso e tal, tudo mais, a música, a arte, a moda. Então, tudo isso sempre esteve aqui, mas não tinha essa evidência. Então, logicamente que isso é importante. Agora, o que nos preocupa, e aí são os nossos questionamentos, é a forma como se faz. Por exemplo, você tem todo um debate em torno de transição energética, todo um debate em relação a mudar o rumo das coisas, não permitir que o aquecimento global ultrapasse o limite e tudo mais. Aí o que acontece? Você abre novas rodovias na cidade, você desmata hectares e hectares de terras para a abertura dessas novas rodovias, então, alimentando o uso do transporte individualizado, você abre uma rodovia que corta a área de abastecimento de água da cidade, o manancial da cidade. Você corta o território de uma comunidade quilombola que tem 300 anos de idade. Você separa essa comunidade, o cemitério da comunidade, a parte onde a comunidade tem como um registro da memória da comunidade, do local onde essas pessoas vivem. Então, você, em vez de ter um processo amplo de arborização, você instala, como em Singapura, as árvores artificiais. Agora mesmo foi inaugurado um lindo parque horizontal, que é na parte mais nobre da cidade, chamada a parte mais nobre da cidade, muito bonito, mas os dejetos todos são canalizados para uma área periférica, próxima ao centro, mas periférica, onde vive uma comunidade de mais de 100 anos, que é a Vila da Barca, onde esses dejetos da parte rica estão sendo todos jogados lá, e sem que essa população saiba se aquilo vai ter continuidade ou se eles vão ficar com as consequências negativas desse processo. Fora a questão da especulação imobiliária, o custo de vida aumentou bastante, está tudo muito caro com relação a isso, mas quando você coloca prós e contras, você tem os aspectos positivos, mas você tem essas negatividades. Então, o que a gente espera é de que não haja essa reprodução por mais tempo, pós-COP, porque nós temos situações muito críticas aqui que precisavam ser melhor enfrentadas. Você, aqui próximo de Belém, você tem o município de Barcarena. Barcarena é conhecida nacionalmente em textos, em documentos, em estudos como a Chernobyl brasileira, dado a quantidade, a forma como o chamado desenvolvimento aterrizou no território.
Então, são problemas graves, com problemas com pessoas contaminadas por metais pesados, chumbo e vários outros metais. Agora, há todo um processo que está destruindo áreas de reprodução de peixes, a tentativa de transformar grandes rios como a hidrovia Araguaia, como o Araguaia-Tocantins numa hidrovia, e para isso você vai ter que dinamitar 30 quilômetros de pedral, que é um verdadeiro berçário de peixes da região. Os peixes que nós comemos aqui na região, muitos deles são peixes migratórios, da família do bagre, dourada, piramutaba, filhote, que são peixes muito apreciados e que são peixes que migram, alguns deles chegam aí até Rondônia e voltam, né? Mas agora com as hidrelétricas de Rondônia já não podem chegar na fronteira com a Bolívia. Então você tem essas situações que elas vão ser agravadas. Você veja bem, Renato e Gustavo, como é que é um problema que precisa ser enfrentado. Você tem agora o problema grave da seca na Amazônia, né? Que em muitas regiões, as comunidades e municípios inteiros ficam sem acesso à água. Manaus é uma cidade muito afetada pelo problema da seca do Rio Negro, né? Porque boa parte do comércio e também do abastecimento da capital do Amazonas se dá pelos rios. E com agora esse problema da seca severa, e, logicamente, isso afeta enormemente a população. Mas qual é a alternativa que está sendo apontada para isso? Então, vamos fazer realmente o enfrentamento à mudança climática? Não. A proposta vamos asfaltar a BR-319 de Manaus até Porto Velho. O último cinturão, ou uma das poucas áreas ainda fortemente preservadas da Amazônia Oriental. Mas só aquele sul do Amazonas, ali na região de Humaitá, é justamente hoje a região onde os focos de incêndio mais ocorrem. E é justamente nessa área onde o governo do Estado, o governo federal e algumas das empresas interessadas querem construir, sem que haja qualquer estudo mais abrangente sobre a sustentabilidade do empreendimento, já que a gente está falando de sustentabilidade aqui. A sustentabilidade do empreendimento, na verdade, vocês podem estar levando a um processo irreversível de desmatamento em larga escala da Amazônia Oriental. Porque imagina uma estrada saindo de Rondônia, já com todos os problemas de Rondônia, pegando o Acre e indo em direção a Manaus, sem ter efetivamente políticas públicas garantidoras dos territórios e das populações que neles vivem. Daqui a pouco tempo nós vamos estar debatendo uma situação de catástrofe ainda mais complicada. Então, veja que o debate da mudança climática, em vez de fazer com que a gente procure as alternativas efetivas para o enfrentamento, muitas dessas chamadas alternativas são vinculadas a novas formas de destruição. Então, esses são os contras. Esses são os contras desse processo. Então, há muito marketing, muita propaganda, muito dinheiro jogado nisso, e as alternativas já existentes, as possibilidades, elas são pouco levadas ao público. Você tem a defesa de determinados empreendimentos que geram poucos empregos, e você tem o açaí no Pará, que, segundo alguns economistas, envolve cerca de 400 mil pessoas no estado. 400 mil pessoas só com o açaí. Desde o cara que apanha o cacho do açaí até a fábrica. 400 mil pessoas. Então, você tem aí uma atividade econômica poderosa que gera milhões de reais. Então, isso deveria ter uma política mais efetiva de você poder fazer disso um grande referencial, porque existem outras possibilidades oleaginosas. Uma coisa que eu sempre digo é de que a Amazônia deveria ser vista também como um grande campo da ciência.
Imagina que a gente não conhece quase nada da Amazônia, quase nada. E cada vez a gente se surpreende com coisas que são descobertas, com possibilidade de curas de doença e uma série de outras coisas. E a gente conhece muito pouco, e aí você está perdendo tudo isso por conta do desmatamento. Então, imagina que para a ciência, imagina para diversos campos da economia, para diversos campos do conhecimento, e para gerar renda num outro tipo de economia que não fosse apenas aquela extrativa, aquela de matérias-primas que se exporta, mas uma economia baseada no conhecimento e em diálogo com esse conhecimento milenar já existente na região. Imagina o potencial disso. Mas não estamos debatendo. Nós estamos debatendo, os governos é que pouco debatem essa possibilidade. Então, esses são os desafios que são postos para nós, e é por isso que a gente se mobiliza, independentemente do que vai decidir a COP oficial. Eu acho que o fato, né, da COP estar na Amazônia dá luz, né, para todos esses problemas que você demonstrou, que vão ser vistos pelo mundo todo, né, que hoje estão concentrados, por exemplo, Barcarena. Barcarena, pouca gente... Eu trabalhei em empresas que tinham relação com Barcarena, lembro muito de alguns desastres, eu estava vendo que teve mais de 29 desastres ambientais grandes em Barcarena nos últimos 25 anos. É mais de um por ano. Lá tem muita mineração, né? O porto, né? Levando muita coisa de mineração, e aí surgem os rios de bauxita, de um monte de coisas, as pessoas acabam morrendo de câncer, tem uma incidência de câncer muito mais alta do que em outros locais, e é um problema que, quando sai num jornal nacional, num jornal, não fala no jornal nacional, né, num jornal que passa no país inteiro, é algo 40 segundos, tal, e depois já vai para outra notícia, e ninguém fixa isso. E agora, com o mundo aí, eu acho que a gente tem essa chance de mostrar, e a gente tem países que se dizem os países que estão querendo ser mais sustentáveis, que, ao mesmo tempo, são donos de mineradoras como, por exemplo, a Noruega. Uma mineradora norueguesa é responsável por vários desses acidentes. E a Noruega é um dos principais países que investe no Fundo Amazônia, né? Então, essas coisas precisam ser discutidas para entender o que é desenvolvimento sustentável, né? Porque senão acaba parecendo que é só um greenwashing. Eu vou me livrar, vou investir de um lado, mas do outro lado aqui eu sujo também. Né? Fazer aqui o que não se jamais faria no país de origem, né? Exato. Gustavo, sabe que é um dos maiores problemas que estão sendo enfrentados pelas comunidades ribeirinhas hoje, na atualidade, é a invasão de espécies de crustáceo que estão destruindo outras espécies endêmicas daqui da região. Então, isso está se espalhando uma velocidade enorme aqui pela região. É um problema sério. Sim, e eu acho que vai desde o Pará até o Ceará esse problema, pela última vez que eu tinha lido sobre isso. E são crustáceos, acho que vêm da Ásia, né? Pelo que eu entendi. E eles estão destruindo totalmente, e já uma região gigantesca. A maioria dos países não tem um litoral tão grande quanto esse, né? E acho que é importante ouvir você, Guilherme, porque a gente consegue, né, ver, de fato, todos esses dilemas e a importância da gente, foi o que o Gustavo falou, né, debatendo o que de fato é o desenvolvimento sustentável, porque uma conferência do clima que pensa em debater essa temática em âmbito global e está trazendo tantos pontos, né, que estão sendo ignorados para uma população, para um bioma, para uma região de extrema importância para o mundo, né, a gente vê
divergências, né, do discurso versus a prática. Então, achei sensacional o que você trouxe. Eu tenho mais um exemplo de divergência que Pode falar, eu descobri essa semana, que eu escutei essa semana, não posso falar quem exatamente, mas teve eu estava conversando de uma empresa que ela fretou para a equipe de sustentabilidade dela, para poder ir na COP e depois ir para outras unidades fabris, jatos. E aí você pensa, poxa, você vai numa COP que é para discutir a mudança climática, com um jatinho fretado, que você vai ter uma pegada ambiental gigantesca, e quem está no jatinho é a equipe de sustentabilidade. São coisas que não casam, né? Que as empresas, quem pensa sustentabilidade, precisa pensar a sustentabilidade como um todo, né? Não, eu estou indo lá na COP, eu vou discutir coisas sustentáveis. Você tem que pensar o seu caminho para chegar lá na COP de uma maneira mais sustentável também. E não assim falar, os fins justificam os meios, né? Mesmo que o fim seja buscar algo sustentável, mas se no meio você atrapalhou também, não é justificável. Até a valorização, né? Porque a empresa não pode contratar uma pessoa local para representar a empresa e reduzir a emissão, né, de poluentes e valorizar as pessoas que já habitam, né, a região de uma forma a valorizar a mão de obra e reduzir, né, emissões de CO2. Enfim, formas a se pensar existem diversas, né? É só ter vontade que o caminho existe. Mas muitas vezes a gente quer ir pelo caminho mais fácil e rápido e acaba deixando muitas outras coisas nos atrapalharem, né? Mas para a gente poder encerrar aqui, Guilherme, a nossa conversa está muito boa. Adorei conhecer você, conhecer mais sobre a Bong. Eu queria que você deixasse uma mensagem final falando um pouco como vocês veem, de fato, o futuro da Copa e dessas discussões, como que vocês pretendem acompanhar, né, o desdobramento dessas ações e deixar uma mensagem para o nosso público para a gente poder encerrar com chave de ouro aqui essa nossa conversa. Bem, nós falamos muito dos limites da COP, e esses limites existem, evidentemente, mas é preciso ressaltar uma questão importante, eu imagino, nesse contexto global que estamos vivenciando, que há setores no mundo inteiro que estão muito empenhados na destruição do multilateralismo, né? Então, isso é uma questão muito delicada. Então, eu particularmente acho que, mesmo com os limites da COP, ela é importante também nesse sentido. Porque nós precisamos que esses espaços em que os governantes se encontram e que a sociedade civil possa, de algum modo, decidir, eles não podem ser simplesmente dito, não queremos abandonados. É claro que é preciso ter mudanças nos organismos multilaterais, na ONU, em vários outros organismos. Isso não se discute. Mas nós não podemos, num contexto desse de avanço, particularmente da extrema-direita, e a sua saga em destruir as relações multilaterais, de dizer a COP é importante. Ela é importante nesse contexto. Então, esse é um aspecto que eu queria destacar, mesmo com os limites ditos por nós aqui e por muitos outros que estão nos ouvindo e conhecem. Então, essa é uma parte da minha consideração. Eu queria agradecer vocês, muito bom ter conhecido o Renato, Gustavo, e dizer que a sociedade civil nunca parou de se mobilizar, apesar de ter gente que diz, porque a sociedade civil está parada? Não está parada. É porque tem um problema. Quer dizer, tem dois problemas quando se faz essa análise da sociedade civil brasileira. Primeiro, é que é muito centrada no sul-sudeste. Então, se os movimentos do sul e sudeste estão com certo problema, é como se o Brasil inteiro estivesse. E segundo, é que é muito centrado em formas passadas que já mobilizaram muito e que hoje não mobilizam tanto. Mas hoje você vê, tem Marcha das Mulheres Negras todo ano em Brasília, tem o Abril Vermelho, você tem os indígenas, o Abril Indígena indo para Brasília para negociar, você vê
representações de organização da sociedade civil participando de debates na ONU, no Parlamento Europeu e em vários lugares. A sociedade civil não parou de se mobilizar. Alguns setores, inclusive, principalmente aqueles mais que no início da redemocratização estavam mais à frente, os processos não estão mais, tudo bem, não é um problema, mas a gente não pode fechar os olhos. Justamente os setores mais invisibilizados que hoje se mobilizam mais em torno das pautas que interessam o conjunto da humanidade, indígenas, quilombolas, ou seja, povos originários e comunidades tradicionais. São eles que nunca pararam de se mobilizar. O problema é que nossos olhos muitas vezes não enxergam o que eles têm a nos dizer e reconhecer a importância dessas mobilizações e dos modos de vida desses setores para isso que nós estamos falando, que eu acho que é uma questão, e aí eu encerro com isso, que o Achille Mbembe, numa fala que ele fez aqui no Brasil, um pensador africano, ele diz o seguinte: hoje nós temos duas utopias, a democracia e viver. Essas são as nossas duas utopias. Então, a gente tem que correr atrás delas se a gente quiser permanecer neste mundo. É isso. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Foi um prazer também te conhecer, recebê-lo aqui no podcast, receber a Bong no podcast, entender como é que vai ser essa Casa das ONGs, Casa da Bong na COP, ver o que está sendo feito em Belém, e eu acho que passar tudo isso para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, espero que todo mundo tenha gostado tanto do episódio como a gente gostou de conversar aqui com você. E, bom, agradecer todo mundo. Até o próximo episódio aqui por minha parte. Obrigado. Queria agradecer também, Guilherme, a tua participação, todos que nos escutaram, foi sensacional, adorei conhecer a Bong, a atuação de vocês, né, e como que vocês têm trabalhado aqui no Brasil, e ter essa perspectiva da COP, né, pela sua visão, achei que foi sensacional, e só adiciona, né, mais um bloco dessa construção desses episódios especiais sobre a COP que a gente está fazendo. Espero que quem nos escutou, quem nos assistiu, tenha gostado, e a gente deixa aqui as portas sempre abertas para quando vocês quiserem retornar, falar sobre outros temas, tá? O Beabá é sempre de portas abertas para vocês. E agradeço, então, e deixo aqui o bordão final hoje eu vou fazer aqui, que aqui o conhecimento é sustentável. Até o próximo episódio. Obrigado, um abraço.